Classe Euclides. Classe Gödel. Classe Gödel. Classe Gödel. Classe Euclides. Classe Euclides. Classe Euclides. Classe Euclides. Senhor, nós achamos um novo SCP. Qual? O SCP que nós demos o número de SCP-15. Ele é um cachorro que respira debaixo da água e pode teleportar. Ele ele era um cachorro normal. E ele ganhou poderes no jeito. Como? Os poderes dele. Então nós estamos vendo os SCPs agora. Um cachorro SCP? Sim, os SCPs Então ele não era um estão SCP fugindo. antes? O Coringa não quer ficar na série, ele é safe. O cachorro não era um SCP antes? Olha aqui. Não, Então como que ele virou um SCP? Do nada? não. Aqui, toma essa pasta. Tá. Lê o que está escrito. O SCP fugiu, o SCP-999. Ah, ele deixa as pessoas felizes. Ó, outro SCP. Mas, pelo que eu li na pasta, foi uma coisa tóxica que deixou. E pelo visto, essa coisa tóxica não é normal. Não foi por causa da coisa tóxica, foi por causa de algumas coisas que tem nas coisas tóxicas. O que é aquela coisa tóxica que deixou o Então Totó com consertamos poderes. as câmaras, estamos. E sobre essa coisa tóxica? Não dá pra comprar, nós precisamos contratar mais funcionários para construir a próxima câmara. Pra coisa tóxica? Porque essa coisa tóxica não parece uma coisa tóxica normal. Todos que entram nela ganham poderes. E assim o Totó virou um SCP. Então é como se essa coisa tóxica fosse como se fosse um SCP que transforma outras coisas, tudo que entre em contato Nós vamos com isso capturá-la. vira um E SCP. Ela não pode ser trazida para dentro da fundação. Porque pode transformar outras pessoas em SCP. Mas nós temos que estudar esse negócio. Um funcionário foi lá. funcionário caiu lá dentro. Ele se tá tornou bem? um SCP agora. Qual a Tô recebendo habilidade dele? informação. Não sei, eu só sei que ele caiu lá dentro. Nós Nós temos que recebemos um estudar. novo SCP. Um SCP, ele é meio estranho. O SCP 106. Qual classe ele será? Vamos colocar Euclides, depois a gente vê se ele é muito perigoso. E a gente pode O conversar novo com SCP quem está sendo capturou. procurado agora. Qual? Nós. Não, a gente não Nós sabe. achamos um novo SCP. Ele não pode ser trazido para a fundação. Nós vamos conversar com quem capturou, porque quem capturou deve saber um pouco das habilidades. E a uma notícia, um funcionário sumiu tentando achar esse SCP quando achou. Mas já capturaram esse negócio tóxico? Ainda não. Então ele tá em algum lugar. Sabe onde ele está? Não. Nós achamos o SCP-87. Um funcionário sumiu lá dentro. Um funcionário sumiu lá. É uma escada. Nós vamos achar esse funcionário. Vamos enviar reforços. Mas nesse papel tá escrito: SCP-15 é um cachorro que respira debaixo d'água, ele pode teletransportar e ele é amigo do fofinho, SCP-999. Ele gosta de carinho. Qual cachorro não gosta? E ele gosta de ficar debaixo de cadeiras. Ele late para desconhecidos e teleporta para a cela do fofinho. Ele mora lá, na cela do fofinho. E ele faz exercício. Gosta porque ele precisa fazer exercício. Ele morde, só que não pra machucar. Ele morde as pessoas se as pessoas estiverem machucando ele. Só que não pra machucar, pra soltar. Então tem mais informações sobre a origem dele. Ele era um cachorro que caiu em um lugar tóxico e virou um SCP. É sobre esse lugar tóxico que nós temos que estudar como ele virou um SCP. O que tem naquele lugar tóxico de estranho que transforma as pessoas em SCP. E os SCP acharam esse cachorro. O lugar tóxico vai ser um SCP. O SCP-16. Já que vai ser o próximo SCP. E o Totó é um mascote da Fundação SCP. Mas nós descobrimos só agora a origem dele. O 99. O 999 também é igual o fofinho, amigo do fofinho. Ele é amigo do fofinho, como se o fofinho fosse um cachorro, ele é amigo do fofinho. E quando você escreveu isso? Quando você escreveu esse arquivo? Não faz muito tempo. Já que nós descobrimos mais ou menos agora, eu já tive um tempo para escrever rápido.
Ele escreveu meio rápido. Nós podemos fazer testes com o Totó, só que não pra machucar ele. Já que vamos ver qual é a reação dele. Ele gosta de brincar com o fofinho como se fosse um cachorro mesmo. Todo dia ele brinca com o fofinho mesmo. E nós podemos fazer testes de vigilância. O Totó fugiu ele teleportou, na verdade, pra cela do 16066. Do Chorão? Chora? Eu falei o número. O 096? 096. Então, bora tentar tirar ele de lá rápido, porque se ele olhar pro rosto, pode vamos, rápido, vamos. Rápido. Gente, recuperem o Totó, ele tá no Chorão, o 96. Rápido, gente, rápido. Mas ver. Não olhem pro rosto do 96. Entrem, vamos ver o que está acontecendo. Entra. Não olhem pro rosto dele. Totó teleportou pra sala do 96. Ele tá gritando. Calma, fofinho, aqui, doguinho, aqui. Calma. Ei, nós não queremos seu mal, nós queremos seu bem. Nós não queremos seu mal. Ele não atacou o Totó, mas ele fala. Eu tô vendo o rosto dele. Eu tô vendo o rosto dele. Nós não queremos seu mal, nós queremos seu bem. Ele tá sorrindo. Bom. Nossa. Olha o SCP. Ele não atacou o Totó, ele até fez carinho no Totó, chamou o Totó, gostou do Totó. Como assim isso aconteceu? O Totó foi pra cela do Batata, ele portou agora. E agora? Vamos, o Batata pode fazer algum... Nós vamos proteger. Rápido, vamos até o... Vamos. Contrata mais funcionários. Vamos pra cela dele, rápido. Não olhem. Não, olha pro Batata. Não pode... Vamos. Dias depois... O Totó, quando fui pra cela do Batata, nós vimos. Você pode contar o que aconteceu? Eu até escrevi um relatório sobre isso. O Totó entra na cela do Batata, senta perto do Batata, mas o Batata não faz nada. Mesmo o Totó piscando, não olhando pro Batata, às vezes o Batata não olhando, o Totó não olhando pro Batata, o Batata não fez nada com o Totó, não machucou o Totó, não fez nada. Os cientistas ficou estranhando que aconteceu o 96, o Chorão não fez nada com o Totó, o Batata também não tá fazendo nada. O que tá acontecendo? Será que ele é tipo o fofinho que dá felicidade pra ele? Ou será que ele só achou o fofinho? Porque é estranho, porque o 96 atacou várias pessoas, mas não atacou o Totó. O que deve estar acontecendo? Será que é porque ele é um cachorro fofinho? Ou é por causa, tipo, alguma coisa, tipo, o fofinho que deixa as pessoas felizes, uma habilidade, por causa do negócio tóxico? O Totó foi pra cela do 96, foi pra cela do Batata e o Batata não fez nada com ele. Que estranho, vamos estudar mais sobre isso. Só que sem colocar o Totó em perigo. Tem que dar um jeito de aprender mais sobre o Totó. Eu vou escrever algumas coisas e algumas coisas eu já escrevi. Vamos ver o que está escrito aqui no livro. Eu já escrevi algumas informações sobre os SCPs que a gente já capturou aqui. O Totó não tá aqui, né, nessa parte do relatório, eu guardei em outro lugar. Mas esses SCPs, se eu escrever algumas coisas eu vou escrever ainda.
os relatórios sobre as habilidades deles. Por que você não... O que você pode me explicar sobre o que esses SCPs são? Alguns, tipo o Batata, a gente já sabe sobre ele, é muito perigoso. O carro, eu escrevi relatório sobre ele. Eu escrevi relatório sobre o palhaço, que também é perigoso até. E outros relatórios, alguns desde alguns anos atrás. Deixa eu falar e especificar. Eu posso especificar, tipo o SCP-939, que ele não é como o outro SCP lá que é um réptil. Ele é vermelho, ele é cego e ataca as pessoas de acordo... A gente não pode fazer barulho, porque se a gente faz barulho, ele já ataca. Ele tem uma audição muito boa e ele não gosta de muito barulho. Ele tem audição, só que a gente fazer muito barulho nele, ele fica com raiva. Ele é como um animal, não sabe falar. Ele age pelo instinto. E tem muitos mais relatórios que eu tenho que escrever. Você pode me explicar sobre o SCP... O SCP Coração? Ele não é um coração, ele só parece. Ele é como se fosse, tipo, às vezes ele parece até um tecido, um coração. E eu escrevi algumas coisas sobre isso, só que ainda não coloquei informação sobre muito dele. Porque eu tenho que perguntar mais pro cientista, porque os cientistas sabem mais do que eu sobre os SCPs, porque eles ficam vigiando, eu tenho que consultar eles para poder explicar mais pra você. Mas um SCP que eu sei informações é sobre o 3008, que tem o 3008/1 e o 3008/2. Mas gente, você quer saber sobre qual SCP? Você pode falar sobre o Batata? O Batata, ele tem um problema com ele. Ele escreveu um relatório sobre ele. Ainda não tinha contado, mas ele escreveu um relatório sobre ele. O nome do relatório a gente deu o nome de Croc. Por quê? Porque nesse relatório ele escreve que ele fica solitário na cela dele. Ele fica... Uma das únicas coisas que ele pode fazer é arranhar as paredes e pelo que eu me lembro, ele diz que tem pescoços frágeis dos seres humanos e por isso que ele dá croc. Ele quebra o pescoço das pessoas quando as pessoas não olham pra ele. Ele parece que é triste, mas toda vez a gente pode até tentar ajudar, mas se a gente não olha, ele já dá croc em alguém. E ele escreveu um relatório, se dá pra gente explicar mais, talvez a gente pode tentar descobrir a origem dele, de onde ele veio. Ele não pode falar, mas ele sabe escrever até. Não sei como ele descobriu, sabe como escrever, mas se ele escrever sobre a origem dele vai ser melhor. Ele pode ouvir a gente. Eu não sei se a gente pode tentar falar com ele sobre mais coisas e mandar ele escrever e pedir pra ele. A gente conversou com o SCP-96 e ele ficou até feliz. Ele não atacou mesmo, a gente olhando pro rosto dele pelas câmeras, ele não atacou a gente, ficou feliz. Aí eu acho que ele entendeu que a gente não ia atacar, ele não quer fazer mal pra ele. Talvez a gente falar com o Batata dê certo e o Batata explique a origem dele e comece a parar de fazer o croc com as pessoas. A gente pode tentar falar com o Batata uma hora. E vamos entrar na cela do Batata agora. Peraí, não pisquem. Olha, a gente sabe que você gosta de dar croc nas pessoas. Você escreveu, a gente leu o seu... Vou deixar outros falarem. Eu li o seu relatório, Batata. Batata é um apelido que a gente chama porque você parecia na primeira impressão que a gente teve. Eu li o seu relatório que você gosta de dar croc. A gente não sabe qual é a sua origem, mas por que você quer ficar dando croc? Nós não queremos o seu mal, nós queremos o bem da humanidade. Por que ficar dando croc nas pessoas? A gente não quer te fazer mal. Explique mais a sua história, explique o que você sente pra gente poder tentar te ajudar. Para de dar croc nas pessoas, a gente não quer ficar tentando te destruir. A gente pode até te soltar e deixar você livre na fundação, mas se você parar de dar croc nas pessoas e parar de ser mal com os outros, explique porque você é mal e a gente pode tentar te ajudar e te libertar daí. A gente não te liberta porque sabe que você pode dar croc. O que ele tá fazendo? Parece que ele tá escrevendo alguma coisa na parede. E eu vou explicar tudo o que eu sinto. Talvez ele vai explicar porque ele dá croc. Vamos entender. Vamos esperar ele terminar de escrever. E agora, há muito tempo, alguns dias depois daquilo que se passou, daquela entrevista com Batata, a gente já entende um pouco sobre o que ele escreveu. Então é assim que ele se sentia e aí por isso que ele fazia croc.
depois eu posso... E a gente pode fazer informações, mas depois eu faço um relatório escrevendo sobre o Batata, o que ele escreveu. Você vai mostrar pra mim? Depois eu escrevo vou gravar relatório pra mostrar na fundação isso aqui. Vamos falar informações. E você tá gravando agora? Sim, e é o SCP-106. O 106, a gente deu o nome dele de O Velho. Porque qual é ele tem uns poderes sobrenatural, a gente não sabe muito a origem dele. Tudo que ele toca, eu me lembro, fica enferrujado, até as pessoas. Por isso que a gente tem que fazer várias camadas lá na cela dele. Ele é muito perigoso, ele pode destruir uma pessoa muito facilmente. Ele é quieto, é muito perigoso, a gente tem que manter ele lá. Último relatório de um último SCP antes de terminar essa gravação, sobre o réptil quase indestrutível. Eu vou tentar ser rápido. O réptil quase indestrutível, a gente fez alguns testes e descobriu que ele é fraco contra ácido. A fraqueza dele é ácido. Se colocar ácido dele, começa a sentir dor. E também outra coisa que os cientistas descobriram é que ele se regenera muito rápido. Ele tem um poder de regeneração muito forte, a regeneração do réptil. E além de ele se regenerar rápido, ele pode se adaptar a várias situações. Se tem uma situação, ele pode se adaptar para sobreviver. Uma adaptação sobrenatural que ele consegue se adaptar para sobreviver. E esse foi o relatório.